Oi, gente! Nessa maratona nossa de trazer especialistas da área de sustentabilidade para conversar com vocês, a gente convidou o pessoal da Confluência Sustentável, que é uma empresa que busca trabalhar com diagnósticos de possíveis soluções para implementação na vida real de tudo que é sustentável. Então, ele ajuda esse processo de projeto, de consultoria, de escolher o que é melhor a longo prazo para você. Confluência Sustentável trabalha atualmente com o uso racional de água. A gente tem uma parceria, inclusive, com a DECA, né? E a gente faz toda essa parte de pós-venda, de garantia, trabalha com a DECA. E a gente tem soluções. A ideia é a gente pegar o que você já tem instalado, né? Às vezes, se você pega uma reforma, alguma coisa, a gente já pega o que você já tem instalado e propõe como você pode economizar água na sua torneira, na sua descarga, no seu chuveiro, né, com soluções simples de baixo custo e que são muito eficientes. Certo. Quando a gente está falando de água no edifício, a gente está falando de um planejamento macro, né? Desde o processo de projeto, de escolha de sistemas, até depois do uso e manutenção. Então, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho como é que é essa gestão e esse planejamento total da água. Sim. Então, a gente primeiro faz um diagnóstico do edifício, analisa todas as condições de instalação ou do projeto ou da obra pronta. A gente tem trabalhado muito mais com obras prontas já, certo? E aí a gente propõe, né? Olha, com as instalações que você tem, você pode chegar a uma economia de, às vezes, 20%, 30%, 40% com investimento de baixo custo, certo? A gente sempre busca deixar claro para o cliente que esse investimento vai ser de baixo custo. O payback que a gente tem tido é de, em média, 6 meses, certo? Então, você já começa a economizar água, em 6 meses, você já aquilo que você investiu já tem retorno, certo? E o cliente que vocês falam assim, né? Eu acho que vocês devem trabalhar tanto com o cliente final, proprietário de uma casa, quanto também projetistas, né? Que precisam desse olhar especializado para achar as melhores soluções. Exatamente. Como, por exemplo, com a parte de projetistas, né, arquitetos, engenheiros, a gente trabalha com a consultoria técnica, né? O que eu posso propor de soluções hidrossanitárias, né? A gente tem parceria com a DECA, mas eu estou falando em ampla escala, né? Com qualquer marca. Como eu posso propor para você, o arquiteto, o projetista, já ver que no final da obra, no acabamento, ele não vai ter que quebrar a parede para poder fazer um ajuste que era necessário. Então, a gente já tem esse conhecimento, já consegue mostrar isso para os projetistas e passar isso desde antes. E, olha, a gente tem visto que o pessoal consegue economizar bastante, né? Às vezes, ter que evitar quebrar, né? Então, o pessoal consegue economizar bastante nesse sentido. Eu acho que esses sistemas de economia de água eles têm evoluído muito nos últimos anos, né? Então é uma dificuldade para os projetistas acompanhar essa evolução. Então às vezes um monte de obra e projeto continua sendo feito da moda antiga, tá? Então às vezes eu vejo que as soluções de economia de água para os projetistas é simplesmente a especificação da torneira, da bica economizadora ou de uma válvula. E aí explica um pouquinho como é que é agora essas instalações hidrossanitárias eficientes. Olha, a gente pensa desde na questão de você ter louças, né, eficientes, descargas eficientes nesse sentido, metais que sejam eficientes, no caso, vou especificar só a torneira. Às vezes não é só especificar a torneira, às vezes você tem que pensar que para aquela instalação você vai ter que ter mais pressão ou menos pressão, entendeu? Para que essa torneira ou esse chuveiro seja eficiente, eu preciso de um mínimo de tanta pressão, entendeu? Então, mas isso é uma coisa que você tem que pensar antes. E vem do projeto hidrossanitário, não vem só do acabamento. Não vem só do acabamento. Outra coisa, na parte de esgoto, certo? Você pode separar águas negras de águas cinzas, entendeu? Fala assim, agora eu não vou ter um projeto de reuso, mas futuramente eu quero. Mas isso já está previsto em seu projeto desde o início. Então, isso já ajuda muito, entendeu? Então, esse tipo de mentalidade que a gente tenta passar e de solução que a gente tenta propor.
Depois que eu conheci vocês, eu entrei em contato com o projeto da DECA específico, né, para a economia de água. Eu queria que você explicasse um pouquinho. Sim, a DECA tem um projeto que chama ProÁgua e a DECA entende assim, muito do consumo de água que tem são através de produtos que ela tem, que ela desenvolve, certo? Então, o ProÁgua, ele tem uma ideia, isso aqui, ó, a gente faz um diagnóstico do edifício, depois propõe uma medição setorizada, faz detecção de vazamentos, faz o diagnóstico dos hábitos de consumo daquele ambiente construído, certo? E aí sim que a gente entra com o aperfeiçoamento dos hábitos de consumo, que são com esses arejadores e restritores aqui, ó, que são de baixíssimo custo, certo? E que às vezes um arejador desse, ele pode chegar em uma torneira a garantir 80% de economia de água. E a ergonomia, a usabilidade continua a mesma, certo? Então, isso aqui, então, se aplica para você já tem uma torneira, comprou ela, é antiga, ou você, na hora de comprar, não sabia que existia essa questão de já comprar. Isso aqui adapta e já faz economia. Já faz economia. E qual que é o custo de uma... Custa R$20 um equipamento desse, um produto desse, e vai te garantir uma economia de até 85% de água, certo? Isso a gente está falando de torneiras, né? Ali, agora, a gente também tem soluções para caixa acoplada, por exemplo. É uma coisa interessante. E na caixa acoplada, você tem 2 botões. Você já viu como é que funciona esses 2 botões, Júlia? Não, a gente sempre vê, mas eu acho que isso é uma pegadinha que ninguém nunca entende. Esses botõezinhos, quando a gente aperta, os 2 descem, e aí a gente, cara, eu peguei um que está estragado. Olha, eu vou dar uma dica para vocês. Em geral, o menor botão, menos água. O maior botão, mais água. De acordo com o fabricante, eles mudam o desenho do botãozinho e aí você fica ali, qual que será que... Não, o menor, menos água, o maior, mais água. E não tem problema se eles descem juntos. Quando você for apertar um botãozinho, você aperta por 2 segundos e solta. Aí ele vai fazer a descarga correta. Se você ficar segurando, ele vai estar com o obturador aberto, vai continuar passando água. Então, são detalhezinhos. É detalhe do uso, né? Exatamente. Se a pessoa não souber usar um equipamento eficiente, às vezes, isso que você falou, abaixou o botão, mas ficou lá segurando, tá jogando água fora. Mas, às vezes, você, projetista ou arquiteto, pode pensar assim, nossa, mas eu vou fazer e vou trabalhar com um shopping, um ambiente público. Não tem como ficar explicando para todo mundo como é que tem que usar cada descarga. A DECA, a Hydra, desenvolveu, por exemplo, uma descarga, que é essa descarga eco, que tem esse tipo de acabamento e usa esse tipo de reparo. Ela é muito interessante porque ela funciona da seguinte forma. Quando o usuário vem cá e aperta, certo? Normalmente é o quê? A gente aperta, fica apertando a válvula de descarga, enquanto está apertando, está passando água. Essa aqui foi desenvolvida para você aperta, passa 6 litros de água, que é uma descarga completa, e ela para, por mais que você esteja apertando na parede, certo? Então, ela é a prova de usuário, vamos dizer, nesse sentido. Então, pode vir quem for, você apertou uma vez, ela passa só 6 litros. Está apertado? Não tem problema, ela já fechou. Entendeu? Então, é uma descarga inteligente nesse sentido. Legal. E eu queria que vocês mostrassem um pouquinho para a gente essas bicas, essas diferenças. As pessoas, às vezes, vão usar, pegam o catálogo, né, de qualquer fabricante e vê lá um monte de opção de arejador, de economizador, mas não entende o que é que está acontecendo e como que ele vai especificar correto. Então, aqui a gente tem vários tipos de arejadores que vão reduzir o consumo de qualquer tipo de metal. Independente da marca, independente do metal que você tiver em casa, não é economizador, você pega esses arejadores e aí você vai adaptar de acordo com o seu ambiente. Se você tem um banheiro, você vai colocar com menos vazão de água, porque não é necessário tanta água assim para lavar a mão, para lavar o rosto. Se você tem a cozinha, você vai colocar um pouco mais de vazão. Então, a gente tem essa diferença de várias vazões. A gente tem 1,8 litros por minuto. Que é essa aqui. Que é essa daqui. A gente tem 3,6 litros por minuto, que é muito boa para a cozinha. 6 litros, que é muito bom para a área de serviço, que a gente já usa um volume de água muito maior. Então, a gente tem essa solução para cada ambiente da sua casa, para você usar a sua água de forma inteligente e não desperdiçar nada. Você usa o necessário. Isso que ela está falando, gente, ela é especialista, então ela sabe qual é a vazão correta, tá? Então, tanto para o consumidor final, que quer melhorar a tua casa, quanto para um projetista que precisa especificar, vá atrás de quem tem esse conhecimento.